Muitos de nós já observamos representações do sistema solar em materiais educativos, com o Sol, ligeiramente maior que Júpiter. Contudo, essa ilustração não captura com precisão a escala real. O Sol é tão imenso que poderíamos encaixar cerca de 1000 Júpiteres dentro dele. Apesar de ser impressionante, nosso Sol não é a maior estrela conhecida no universo, nem mesmo em nossa própria galáxia. Esse título pertence ao Y Scuti, tornando nossa estrela apenas uma pequena pedra em comparação. No entanto, há algo ainda mais intrigante. Os cientistas depararam-se com uma estrela antiga e enigmática que abriga um buraco negro em seu interior. Se você gosta deste tipo de assunto e quer aprender mais com a gente, já peço que se inscreva no nosso canal e deixe o like, vai ajudar a que mais conteúdos como este sejam feitos. Esse fenômeno astronômico desafia a compreensão dos cientistas e pode, potencialmente, explicar a formação do universo como o conhecemos hoje. Mas como é possível um buraco negro existir dentro de uma estrela? Por que essas estrelas eram tão gigantescas? E o que aconteceria se uma estrela com um buraco negro entrasse no sistema solar? As estrelas são como forjas cósmicas. Em seus núcleos incandescentes, elas fabricam a maioria dos elementos presentes no universo. No entanto, as estrelas que poderiam ter surgido nos estágios iniciais do universo eram algo completamente diferente. Ao invés de possuírem núcleos estelares convencionais, elas abrigavam buracos negros, permitindo-lhes expandir até dimensões inimagináveis e além. As estrelas comuns se formam a partir de nuvens de gás e poeira, onde a gravidade faz com que as regiões mais densas dessas nuvens entrem em colapso. A massa resultante aquece e dá origem a uma protoestrela, um estágio inicial na evolução estelar. Com o tempo, o núcleo quente recém-formado acumula matéria suficiente do disco de gás em rotação ao seu redor, tornando-se uma estrela da sequência principal, que então produz energia por meio da fusão nuclear. Nosso Sol levou cerca de 50 milhões de anos para atingir essa fase. A maioria das estrelas passará a maior parte de suas vidas como estrelas da sequência principal. Entretanto, eventualmente, todas elas se tornarão anãs brancas se sua massa não for grande o suficiente, ou sofrerão supernovas. O destino exato de uma estrela após sua explosão depende de sua massa. Quando nosso Sol esgotar seu estoque de hidrogênio em cerca de 5 bilhões de anos, ele se transformará em uma gigante vermelha. Podemos dizer que ele vai se expandir cerca de 200 vezes o seu tamanho atual, antes de finalmente perder suas camadas externas e se tornar uma anã branca. Uma anã branca é um objeto celeste que é cerca de 200.000 vezes mais denso que a Terra, mas de tamanho semelhante. Essa esfera densa esfriará lentamente até atingir aproximadamente 18 milhões de graus Fahrenheit, 10 milhões de graus Celsius, e em cerca de 10 bilhões de anos, a anã branca resultante do Sol se cristalizará. Esse processo é semelhante à formação de gelo a partir da água, embora os materiais envolvidos sejam diferentes. No caso do Sol, será a solidificação do carbono e do oxigênio. Estrelas com uma massa superior a 10 vezes a do Sol seguem um destino distinto. Elas são suficientemente grandes para que seus núcleos entrem em colapso após uma supernova, porém, não possuem massa o bastante para se tornarem buracos negros. Então, o que acontece com elas? Nas profundezas dessas estrelas, a pressão extrema comprime cada próton e elétron tão intensamente que se fundem para formar nêutrons. Esses nêutrons, impossíveis de serem ainda mais comprimidos, resistem à pressão gravitacional e a estrela encontra um novo equilíbrio. As estrelas de nêutrons são os objetos mais densos do universo, exceto pelos buracos negros. Apesar de terem o tamanho comparável ao de uma pequena cidade, cerca de 20 km, elas ainda carregam uma massa equivalente à do Sol. Na Terra, uma amostra do material de uma estrela de nêutrons do tamanho de um cubo de açúcar pesaria até 1 bilhão de toneladas, quase tão pesado quanto uma montanha. Vamos entender como as estrelas se transformam em buracos negros? Enquanto a estrela está ativa, duas forças predominantes agem em direções opostas, a fusão nuclear e a intensa gravidade resultante da própria massa da estrela tentando esmagá-la. Quando não há mais combustível para alimentar a fusão nuclear, a estrela não tem mais força para resistir à gravidade. Assim, ela entra em colapso sobre si mesma, semelhante à demolição controlada de um edifício de concreto. Einstein propôs que qualquer objeto com massa suficiente comprimido dentro de um raio específico poderia se tornar um buraco negro. Os buracos negros continuam a crescer ao longo do tempo, absorvendo qualquer matéria que se aproxime muito. Isso cria uma região onde a força gravitacional é tão intensa que nada pode escapar, e o buraco negro consome ainda mais material próximo. Essa é uma analogia ao afundamento do solo devido ao colapso de estruturas subterrâneas, porém, com os buracos negros, é um sumidouro gravitacional que acelera gradualmente à medida que seu horizonte de eventos cresce. Geralmente, os buracos negros têm um limite na velocidade com que podem crescer, determinado pelo limite de luminosidade de Eddington.
Esse limite ocorre quando um buraco negro não pode absorver material mais rápido do que já faz. É como encher um pneu de carro com ar: se estiver cheio rapidamente, parte do ar excessivo escapa. No espaço, algo similar acontece com os buracos negros em rotação. Conforme a matéria espirala em direção a um buraco negro, sua velocidade aumenta, permitindo que cerca de 42% dela seja convertida em energia. Essa radiação é tão poderosa que pode repelir parte do material que se aproxima, como um pneu de carro que empurra o ar para longe. Esse processo é tão eficiente que a radiação emitida supera a produção de energia por fusão nuclear em estrelas. Imaginem um futuro onde poderemos utilizar essa energia para nossas necessidades. Mesmo os buracos negros supermassivos, que possuem uma grande área de superfície para atrair matéria, enfrentam esse limite. Eles residem no centro de praticamente todas as galáxias, e recentemente descobriu-se que alguns desses buracos negros supermassivos são muito maiores do que se pensava. Esse fenômeno representa um dos maiores mistérios da astronomia. A acumulação gradual de matéria ao longo da idade do universo não é suficiente para explicar seu tamanho colossal. Porém, existe um aspecto fundamental que pode resolver o enigma. Estrelas ou quase estrelas com buracos negros devem ter sido os maiores corpos celestes já existentes, superando até mesmo os maiores buracos negros conhecidos até agora. Atualmente, as condições do universo não favorecem a formação dessas estrelas de buracos negros, mas no início dos tempos, o espaço estava repleto de vastas nuvens de gás. Dentro dessas regiões densas do espaço, o material colapsou sob sua própria gravidade, acumulando-se e dando origem a estrelas bebês de magnitude extraordinária. Há uma teoria de que essas estrelas podem ter se originado de halos de matéria escura, regiões esféricas de matéria escura, com massas de até 100 milhões de vezes a do Sol, onde milhares de estrelas supermassivas poderiam se formar. Normalmente, grandes estrelas acabariam se transformando em supernovas e deixando para trás enormes buracos negros. No entanto, esses gigantes celestiais não eram apenas grandes, mas tão grandes que seu tamanho permitia absorver a energia explosiva que normalmente expeliria as camadas externas da estrela para o espaço. Como resultado, essas estrelas antigas experimentaram implosões que transformaram seus núcleos em pequenos buracos negros, enquanto mantinham as camadas externas intactas. Se você pudesse observar esse fenômeno de perto, dificilmente perceberia qualquer mudança na estrela. Agora, com um buraco negro bebê dentro de uma quase-estrela, o processo de consumo começa de dentro para fora. Nesse estágio, o buraco negro é pequeno, mas giratório, criando um disco de material extremamente quente que circunda o quase à velocidade da luz. Além disso, não há limite para a rapidez com que pode consumir gás, já que a pressão da estrela o empurra diretamente para o buraco negro. A fricção dentro deste disco de acreção torna-se cada vez mais intensa, emitindo grandes quantidades de radiação e fazendo com que a estrela hospedeira brilhe intensamente, como uma pequena galáxia. As quase-estrelas, se de fato existiram, cresceram mais rapidamente do que qualquer buraco negro que já tenhamos observado. Eventualmente, ao longo de milhões de anos, algumas delas poderiam superar as maiores estrelas e buracos negros de tamanho conhecido, como Stephenson 218, o Y Scuti-Ton 618. Essas quase-estrelas podem ter variado de milhares de vezes o tamanho do Sol até potencialmente igualar o diâmetro de nosso sistema solar e além. No entanto, essas dimensões gigantescas também trazem desafios. Quanto maiores essas quase-estrelas se tornam, mais curta é sua vida útil. Como por exemplo, o nosso Sol existe há mais de 4 bilhões de anos, com cerca de 6 bilhões de anos restantes em sua vida. Essas estrelas dos buracos negros durariam apenas alguns milhões de anos antes de explodirem espetacularmente, liberando um buraco negro monstruoso e sempre faminto, pronto para atravessar o espaço em busca de mais material para consumir. E se uma estrela como esta vagasse por nossa pacífica vizinhança celestial? Sua influência gravitacional perturbaria as órbitas estabelecidas de planetas e corpos celestes. O sistema planetário, uma vez ordenado, entraria em total caos, com a Terra sujeita a uma intensa chuva de asteroides. Os efeitos seriam sentidos mesmo antes da quase-estrela adentrar completamente em nosso sistema solar. Enquanto a estrela gigante devora os planetas exteriores e outros corpos celestes, a Terra experimentaria um aumento na temperatura e na luminosidade, tornando sua superfície inabitável. Eventualmente, a Terra também seria consumida, embora a vida aqui já tivesse desaparecido muito antes disso. Os buracos negros centrais encontrados dentro das quase-estrelas podem ter atuado como ponto de partida para a formação dos buracos negros supermassivos que hoje residem nos núcleos das galáxias. Esses processos dinâmicos associados às quase-estrelas, como o colapso do buraco negro central e sua interação com a matéria ao redor, podem ter sido fontes significativas de ondas gravitacionais, contribuindo assim para a formação das estruturas galácticas e a distribuição de estrelas dentro das galáxias.
Além disso, as quasi-estrelas podem ter implicações importantes para a astrobiologia, já que a intensa radiação desses objetos pode ter influenciado a habitabilidade dos planetas próximos, possivelmente alterando as condições de vida de maneiras imprevistas. Considerando isso, no contexto da evolução cósmica, as quasi-estrelas podem ter desempenhado um papel crucial na definição do futuro do universo primitivo de maneiras inimagináveis. Apesar de ser improvável que quasi-estrelas existam atualmente em nosso universo, é possível que pequenos buracos negros com uma massa semelhante à de um asteroide dos primórdios ainda estejam presentes. Teoricamente, se esses buracos negros forem abundantes, poderiam estar vagando pelo espaço, ocasionalmente ficando aprisionados em nuvens de gás. Em seguida, à medida que novas estrelas se formam, esses buracos negros primordiais podem ser incorporados aos núcleos dessas estrelas. Mesmo buracos negros com uma massa semelhante à de Plutão poderiam crescer consideravelmente em apenas algumas centenas de milhões de anos, um período relativamente curto em termos de evolução estelar. Portanto, é teoricamente possível que até mesmo nosso Sol contenha um buraco negro. Mesmo que tivesse, nós nem o perceberíamos, embora seja altamente improvável. No entanto, os cientistas estão considerando um método que poderia auxiliar na identificação desses potenciais reservatórios cósmicos de buracos negros primordiais. Por um lado, as estrelas Hawking seriam notavelmente mais longevas. À medida que envelhecem, as estrelas Hawking se expandem, transformando-se em gigantes vermelhas, um processo que também está reservado para o nosso Sol. No entanto, os gigantes vermelhos que abrigam um pequeno buraco negro em seu interior seriam ligeiramente mais frios do que o habitual. Cerca de 500 estrelas gigantes vermelhas excepcionalmente frias já foram identificadas pelos pesquisadores. Para determinar se essas estrelas abrigam buracos negros primordiais, os cientistas planejam observar as oscilações características das estrelas durante seus pulsos, o que poderia indicar que elas não são apenas gigantes vermelhas comuns. Além disso, uma teoria intrigante sugere que a misteriosa matéria escura que permeia o universo pode ser composta por uma miríade de minúsculos buracos negros primordiais. Embora seja altamente improvável que um buraco negro tão pequeno seja capturado por uma estrela, a existência de um número incontável deles sugere que pelo menos alguns podem ser eventualmente capturados. No entanto, só o tempo dirá, pois ainda estamos aguardando a descoberta desses fenômenos pela comunidade científica. Enquanto isso, fique atento para mais revelações fascinantes sobre os mistérios cósmicos. Compartilhe suas opiniões sobre essas enigmáticas quase-estrelas nos comentários abaixo, nós os lemos todos. Agradecemos por assistir.